Pessoal, tudo bem com vocês, povo de Deus? Estamos aqui para estudarmos hoje o capítulo 17 de Gênesis, tá bom? Deus muda o nome de Abrão, glória a Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque, por pai de muitas nações, te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência de ti, depois de ti. Olha, é uma promessa e uma aliança perpétua, ou seja, para sempre, né, de geração em geração. Uma aliança essa que até hoje existe diante de Deus, tá bom? É considerado povo de Deus até hoje, tá? É claro que hoje, por meio de Jesus Cristo, todos somos um povo só, né? Um povo de Deus. Porém, o povo que da descendência de Abrão é o povo de Israel, tá? E ali há uma grande vitória e uma grande conquista ali, principalmente, né, diante de Deus, porque você vê em, em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse, as testemunhas elas virão diretamente lá, né, na terra de Israel, assim cumprindo perpetuamente a aliança que Deus fez a Abraão, tá? E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, ou seja, onde ele andava, todas aquelas terras que ele passou por elas, Deus daria à descendência dele, tá? Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. A circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti, nas gerações futuras. Esta é a minha aliança, e guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua, e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deixando bem claro, aqui era no Velho Testamento, né? A primeira aliança que Deus fez a Abraão, né? No Velho Testamento seria para diferenciar o povo de Deus, né, do povo que não era de Deus, um povo circunciso do povo incircunciso, o povo que tinha uma aliança com Deus do povo que não tinha propósito e nem aliança com Deus, tá? Por que cortar o prepúcio? O prepúcio, para a gente homem, né, simboliza a dor onde a gente mais
sente, né? Que é a parte íntima da gente. Que ali era um recado, nada mais do que isso, um recado para não vivermos por baixo, mas sim por cima, tá bom? Para não vivermos conforme a vontade da nossa carne, mas sim conforme a vontade do Espírito de Deus, conforme as leis de Deus, tá bom? Por isso que é necessário, quando você aceita Jesus, negar a si mesmo, né? Negar a sua carne. E aqui já mostrava com a circuncisão, tá? Depois de Jesus não foi mais necessário, mas isso no Novo Testamento eu explicarei para vocês quando estivermos lá, tá? Deus muda o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos? Abraão, mesmo diante da promessa de Deus, ele riu porque ele não acreditava no seu coração que Sara, né, com uma certa idade, daria filho para ele. E ele, com 100 anos, conseguiria ter um filho. Para ele era isso impossível, né? Mas é Deus explicando aqui e mostrando para ele e até para nós que lermos, né, a palavra de Deus, que não existe nada impossível para Deus, né? Tudo é possível. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. Né? Mesmo com a falta de fé, né? Abraão acreditava muito em Deus, sim, ele sabia que Deus era Deus do impossível, mas, né, diante da lógica humana, Sara não, e nem ele poderiam mais ter filhos, por isso que ele riu, tá? E aí Deus prometeu um filho a ele, só que ele começou a acreditar nisso, tá? Ali foi um momento de fraqueza que na hora foi um impacto, né, para ele. Foi impactante porque era uma coisa que era impossível aos olhos humanos, tá? E quanto a Ismael, que era o primeiro filho que Abraão teve com a serva de Sara, né? Também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e faloei frutificar. E faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Né? Deus, mesmo naquela situação, Deus não esqueceu Agar e não esqueceu Ismael, o primeiro filho de Abraão, tá? Ele era tanto como Isaac, né, filhos de Abraão. Porém, o filho da promessa era Isaac, né? Porque ali Deus estenderia a mão dele e seria uma geração abençoada da parte de Abraão, que será Israel, tá bom? A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz, neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abrão, subiu Deus de diante dele. A prática da circuncisão. Vamos lá. Então tomou Abraão o seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e todos os comprados do seu dinheiro. Todo homem entre os da casa de Abraão e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele.
E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, nascido em casa, e os comprados por dinheiro do estranho, foram circuncidados com ele. Você vê que Abraão, ele não só acreditou em Deus, mas assim que Deus terminou de falar com ele, ele saiu para correr, né? Ele correu e foi fazer o que Deus esperava dele. Foi fazer e cumprir o mandato de Deus, né? O que Deus tinha colocado para ele. Por quê? Porque ele ali seria uma prova, né, de que ele obedeceria a Deus sempre, né? E quando Deus fala para você fazer alguma coisa, né, ou prestar algum sacrifício para ele, será que você faz igual a Abraão? Sai correndo, né, alegre, feliz e faz, mesmo que aquilo doa na sua carne, faz aquilo para agradar a Deus? Será que somos assim? Então é um momento de reflexão, né? A vida de Abraão é muito, né, espetacular e nos ensina muito, né? É um grande ensinamento para nós como seres humanos, né, e como servos do Senhor. Como nos devemos portar diante das dificuldades, como nos devemos portar diante das ordens que Deus nos dá, né? Então vamos fazer o que Abraão fez. Se Deus ele quer uma aliança com você, vai correndo e faça o que ele quer, porque por causa disso, por causa, né, desse comprometimento de Abraão, né, ele foi abençoado, né, acreditou em Deus e Deus lhe deu o que prometera. Então, não desista do que Deus te prometeu. Apenas obedeça. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça os seus mandamentos e as leis que ele impõe para fazer você ser abençoado, para considerar você um filho de Deus. Não é fácil, gente, né? Servir a Deus não é fácil e ser considerado servo de Deus não é fácil, tá? E para isso você tem que ir contra tudo, mesmo que você seja louco para eles, mesmo que seu pensamento seja distorcido, mesmo que, né, eles não concordam com o que você fala, com o que você faz, ou te acusam, ou te condenam, né? Pode acontecer tudo isso, mas mesmo assim, né, siga em frente, não desista da palavra de Deus, não desista dos sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. A gente pensa no agora, a gente pensa, né, o que a gente pode fazer com nossas mãos, mas Deus pensa no impossível, com o que ele pode fazer com as suas próprias mãos, tá bom? Deus ele é maravilhoso, ele tem algo preparado para você e grandes coisas, né, virão para você desde que você obedeça, desde que você faça o que ele quer que você faça, né? Para entrar no céu precisa de leis, precisa negar a si mesmo, né? Para entrar no céu, você precisa seguir à risca o que Deus fala, né? Não é proibido fazer outras coisas, porém, para você entrar no céu, você precisa seguir à risca a palavra de Deus. Para você ser considerado servo de Deus e filho do Deus Altíssimo, é necessário você negar o seu ego e negar a si mesmo. E assim você estará agradando a Deus, né? E obedecendo sua palavra. E com certeza a aliança que Deus fez com você estará válida diante da humanidade, diante de tudo que você tem passado. Tá? Não desista. Fica aí a palavra para vocês. Que Deus abençoe vocês. Deixe aí o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber sempre os novos vídeos, novas notificações, tá? Dos vídeos que eu estarei postando aqui, estudando a palavra com vocês.
Tá bom? Continuaremos no próximo capítulo, né? E ficam todos aí na paz do Senhor Jesus Cristo.